Fala galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre ansiedade. Por que a gente quer falar sobre ansiedade? Na realidade, no Brasil, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas quase que sofrem com ansiedade. Nesses dias de pandemia, o nível de ansiedade no Brasil tem sofrido muito maior ainda. Tem muito mais gente hoje sofrendo com ansiedade no Brasil. No Rio de Janeiro, um estudo indica cerca de 80% do aumento de número de casos de ansiedade. Em outro estudo, a nível de Brasil, fala de 60% o nível de aumento de ansiedade no Brasil nesses dias de isolamento social. Então a gente precisa falar de ansiedade, a gente precisa falar desse tema, um tema extremamente relevante, e na Bíblia já se fala muito sobre esse assunto. Então, por isso que eu também quero falar sobre ansiedade. E, na realidade, a ansiedade é excesso de futuro. É a gente ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. E a gente está o tempo inteiro pensando no que pode ou no que vai acontecer, né? Sofrer por antecipação, isso é ansiedade. E a ansiedade, ela tem destruído as pessoas, inclusive dentro das igrejas cristãs. Então, por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. Mas a Bíblia, ela já fala muito sobre esse problema e ela fala o tempo inteiro: não se preocupem com amanhã. Ela fala o tempo inteiro: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a gente vai ver um pouquinho disso daí. Foi uma preocupação do próprio Jesus falar sobre a ansiedade. Lá em Mateus 6, versículo 25, no Sermão do Monte, Jesus vira para nós e fala assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Olha só Jesus falando: não fica preocupado se amanhã você vai ter coisa para comer. Não fica preocupado se amanhã você vai ter algo para beber. Não fica preocupado se você vai ter roupa para se vestir amanhã. Não adianta a gente viver preocupado com essas coisas, mas antes busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês costumam ficar preocupados serão acrescentadas. Então a gente não precisa viver preocupado com as coisas. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta que hoje você se preocupe com os problemas de hoje, deste dia. O dia de hoje, viva o dia de hoje. É isso que Jesus está falando para nós aqui, né? Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele também vai falar: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Jesus quer trazer paz ao nosso coração. Aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Então não vivam preocupados com coisa alguma, eu venci o mundo. Não fiquem preocupados com isso, pois foi do agrado de Deus que tudo o que aconteceu com Jesus culminasse em nós paz. Então a gente vê uma preocupação de Jesus em falar para nós: não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, viva o dia de hoje, né? E aí, lá em Colossenses, a gente vai entender o porquê a gente tem isso daí. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: pois foi do agrado de Deus, olha só, foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Presta atenção: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, verso 19 e 20. Então, a paz de Deus já está estabelecida. O tempo aqui é estabelecendo no passado. Deus já estabeleceu a paz. Então, quem estabeleceu a paz? Deus, na pessoa de Cristo, através do quê? Do seu sangue vertido na cruz, do seu sangue derramado na cruz. Então, tudo o que nós precisamos para viver em paz está disponível pelo sangue de Jesus. A paz
que nós precisamos já está estabelecida através do sangue de Jesus na minha e na sua vida. Então eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã. Eu não preciso viver ansioso com o dia de amanhã. E aí Paulo vai continuar falando sobre esse tema, e é um texto assim muito rico para falar sobre esse assunto, Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 9, que diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha aí de novo Deus, através de Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, vira para nós e fala: não fiquem preocupados com nada, não fiquem preocupados com coisa alguma, não tem por que você viver ansioso, não tem por que você ficar preocupado com o dia de amanhã. Esse texto, além de falar isso, essa importância de não ficarmos preocupados, não ficarmos ansiosos, ele também traz algumas bases práticas de como podemos vencer a ansiedade. Então, a primeira coisa que ele fala nesse versículo é ore. E é legal aqui que nesse texto ele fala sobre ore pela súplica. Então, pela oração e pela súplica sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos. Então, peça a Deus. Você está preocupado com alguma coisa? Peça a Deus. Em quê? Em oração e súplica. Então, o primeiro passo prático que você precisa ter é oração e súplica. Ore. Toda vez que você se sentir ansioso, toda vez que você ficar tenso com alguma coisa, toda vez que você estiver em crise com alguma coisa, qualquer bad que você for passar, cara, ore a Deus. Peça a Deus para que isso mude, para que esses pensamentos mudem, para que isso não te deixe ansioso, né? O texto ele é muito claro, ele é legal que ele fala sobre oração e súplica. Quando a gente fala de oração e súplica, isso tem a ver com confiança. Então, primeiro, a oração tem a ver com confiança em Deus. Quando nós oramos, é porque nós confiamos em Deus. E por que confiamos em Deus? Porque somos seus filhos. E como filhos de Deus eu posso pedir para o meu Pai o que eu preciso. É só eu pedir para Ele, né? E a súplica tem a ver com uma confiança na misericórdia de Deus, né? Lá em Lamentações 3, 22 e 23 fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu posso confiar em Deus porque Ele é meu Pai, e eu posso confiar em sua misericórdia, porque apesar de eu não merecer nada, Cristo já conquistou tudo naquela cruz. Eu não mereço nada, mas Cristo merece todas as coisas, e por meio do sangue dele, agora eu posso receber. Então eu peço a Deus em oração porque eu confio em Deus, mas eu suplico, mesmo quando eu não mereço, eu clamo a Deus, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias de Deus nos alcançam, mesmo nós não merecemos. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, eu posso confiar nisso. Eu posso fazer mais que orar, é lógico, mas depois de ter orado, enquanto eu não oro, eu não posso fazer nada, porque eu não posso fazer nada sem me preparar diante de Deus e pedir para Ele, né? John Bunyan vai falar assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado,
mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Eu não posso sair diante das multidões sem ter colocado o meu joelho no chão. Eu não posso enfrentar os problemas sem ter buscado a direção de Deus. É isso que John Bunyan estava falando. Cara, o segundo passo, no próprio versículo, aí ele vai falar, seja grato, né? Então, pela oração e súplica com ações de graça. Seja grato. Um passo muito prático para nós vencermos a ansiedade é eu olhar para aquilo que Deus já fez na minha vida, é eu olhar para o passado e tudo que Deus já fez de bom na minha vida. Se eu estou vivo hoje, se eu posso respirar, se eu posso gravar esse vídeo aqui para vocês, dessa mensagem, é porque Deus já realizou grandes coisas na minha vida. Então, a gente tem uma tendência a olhar para os gigantes e olhar para os problemas. Nós temos uma tendência a manter o foco nas lutas que nós temos. Mas, cara, gigantes foram feitos para serem derrubados. Lembra de Davi? Ele chega lá junto com o exército de Israel e no meio do vale tem um gigante, o Golias, gritando. E aí, quem é o vencedor de vocês? Quem é o guerreiro de vocês que vai me derrotar? Né? O seu Deus não é poderoso para ter um guerreiro que consiga me derrotar? E ele começa a falar isso com o povo e Davi chega nessa situação. O exército estava olhando para o tamanho do gigante e não acreditava que era possível ganhar. Aí chega Davi, um moço jovem que não tinha ainda batalhado em nenhum exército. Chega naquela situação, ele olha para o gigante e fala: eu posso vencê-lo, não porque eu sou o cara, mas porque Deus está comigo. E é legal que Davi olha para o gigante e ele lembra daquilo que Deus já fez. Olha, eu posso vencer esse gigante porque eu já venci um urso, eu posso vencer esse gigante porque eu já venci um leão, e eram animais extraordinários que, humanamente falando, eu não poderia ganhar, mas eu consegui, porque Deus é comigo, e Deus vai comigo e eu vou ganhar desse gigante, eu posso derrubar esse gigante, eu posso vencer esse gigante. Então, na realidade, Davi acreditou no poder de Deus. A forma como enxergamos cada estação, cada desafio, cada problema, a forma como enxergamos os nossos gigantes vai mostrar para nós como podemos enfrentá-los. Se eu olhar para o gigante e ver o tamanho dele, eu vou ter dificuldade de vencer esses problemas. Mas se eu olho para esse desafio e vejo o tamanho do meu Deus, eu sei que esse desafio é pequeno demais e eu vou poder passar por cima dele, não importa o quão grande ele seja, porque meu Deus é maior. Eu posso olhar para a vida com um olhar de bondade. Tudo fica mais leve quando eu olho para o tamanho do meu Deus e quando eu me recordo de tudo que Ele já fez. Então, seja grato, agradeça a Deus, sabe? A candeia do corpo, Mateus 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, se os meus olhos enxergarem coisas boas, todo o meu corpo vai ter luz. Agora, se os meus olhos forem maus, se eu olhar para o problema, se eu manter o foco nos problemas, nas minhas preocupações, todo o meu corpo será tenebroso. Então, olhe para a bondade de Deus na sua história. Olhe para a bondade de Deus em toda a sua história. Faça como Davi, ele sabia que o gigante podia ser derrotado. Deus já havia realizado grandes sinais. Esse é só mais um. Lamentações 3 também vai falar isso pra gente. Eu lembro da minha aflição. Eu não vou conseguir esquecer totalmente dos meus problemas. É lógico que eu lembro da minha amargura, do meu pesar, mas lembro-me também disso. Todavia, eu lembro também do que pode me dar esperança. Então, eu me lembro da aflição, eu lembro do meu delírio, eu lembro da minha amargura, mas eu lembro também do que pode me dar esperança. Deus me dá esperança, Deus é poderoso.
né? O versículo 8, finalmente, irmãos, versículo 8 de Filipenses 4. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí vem o terceiro passo. Pense em coisas boas, ocupe a sua mente pensando em coisas boas. Ocupe o seu pensamento com coisas do alto. Sabe qual que é o grande problema? A gente não lê a Bíblia. E aí chega nos momentos de aflição, de luta, de ansiedade, a gente não consegue se lembrar dos textos que nos dão forças, que nos fazem lembrar quem Deus é, como esses textos que eu tenho lido aqui para você, sabe? Mas quem tem reinado no seu pensamento? Essa é a grande questão aqui, né? O que você tem lido nesses dias? O que você tem assistido nesses dias? Quais as músicas que você tem ouvido nesses dias? Sabe, quanto tempo você fica vendo coisas que te faz passar mal, que te faz ficar preocupado, que te faz ficar ansioso, né? Quanto tempo você fica gastando diante das notícias ruins? Gasta o seu tempo com coisas do alto. Paulo fala aqui, gente, se for verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, de boa fama, é nessas coisas que vocês têm que pensar se tem alguma virtude, se é algo que vai fazer com que você saiba quem Deus é na sua vida. Nessas coisas você ocupe o seu pensamento. Para de ficar gastando a sua mente com coisas que te deixam mal. Gaste o seu tempo e os seus pensamentos com coisas boas, né? O quanto você tem lido a Bíblia. Quando a gente fala de pensamento, eu sempre lembro lá de Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas se deixem transformar por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha só, mudança em seu modo de pensar. A transformação aqui é a metamorfose. É aquela ideia da lagarta que vai virar uma borboleta, que sofre uma metamorfose completa. Ela muda totalmente. Essa nossa transformação, ela acontece porque a gente muda o nosso modo de pensar. E a palavra usada aí para mudança de mente, mudança no modo de pensar, essa palavra mudança, ela tem a ver com nascer de novo. Cara, você precisa conhecer Jesus profundamente. Você precisa saber quem Deus é, você precisa conhecê-lo, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Quando Deus for o seu Deus, quando Jesus for o seu Salvador, cara, o sangue de Jesus inunda a sua vida e aquilo que ele estabeleceu naquela cruz faz todo sentido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus, que ninguém consegue compreender, guardará os vossos corações e a sua mente, guardará os seus sentimentos e guardará a sua forma de pensar. É Jesus em nós, cara. Jesus em nós muda tudo. Muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver as coisas, de sentir as coisas, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e as coisas que me deixavam preocupados agora não me deixam mais, porque a paz de Deus reina no meu coração. E cara, se eu pudesse te deixar um último conselho, é o mesmo de Paulo, que está escrito aí no versículo 9. E tudo que vocês aprenderam aqui, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim nesse vídeo, tudo que vocês têm visto na minha vida, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Cara, deixa o Deus de paz reinar no teu coração. Deixa o Deus de paz inundar o teu coração, em nome de Jesus. Valeu! Deus abençoe vocês.
E se você gostou do vídeo, seja um inscrito do meu canal, dá um like aí no vídeo e seja um líder extraordinário. Deus abençoe vocês.